Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática básica do canal do professor Erisvaldo Moraes. Vamos fazer uma série de vídeos sobre o sistema legal de unidade de medida. Primeiro nós vamos ter um vídeo que fala sobre o comprimento, depois eu vou fazer um vídeo que fala sobre medida de capacidade e depois eu vou fazer um vídeo com vocês sobre medida de massa, tá certo? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, sistema legal de unidade de medidas. Então, nós temos conversão entre os múltiplos e submúltiplos do metro. Pessoal, o sistema de unidade de medida, ele trabalha as transformações de unidade de uma unidade para outra. Nós temos aqui, por exemplo, olha, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se você observar aqui, nós temos as abreviaturas aqui, ó, quilômetro, que é km, hm é hectômetro, DAM decâmetro, AM metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando nós trabalhamos apenas com a unidade de comprimento, a distância, pessoal, de uma unidade para outra é 10. Então, vou colocar aqui, ó, 10, vou colocar aqui 10, 10, 10, 10 e aqui eu vou colocar 10. Ou seja, sempre que eu quero transformar uma unidade em outra, eu vou ter que usar aqui a distância 10. E se fosse a medida, por exemplo, de superfície, que é a medida de área, a distância não é 10, a distância é 100. E quando se trabalha com volume, a distância é 1000. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Se eu tenho aqui quilômetro e aqui eu tenho metro, e eu quero transformar, por exemplo, 1 km, 1 quilômetro em metros. Olha, 1 quilômetro é quantos metros? Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que analisar é qual a distância aqui entre o quilômetro e o metro. Então, por exemplo, quilômetro e metros. Entre o quilômetro e o metro, você tem o 10 quantas vezes? 3. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, se coloca aqui 1000. Agora, tá aqui, 1000. E eu tenho quilômetro em metro. Quando eu quero transformar unidade maior para unidade menor, eu multiplico. E ao contrário, eu divido. Então, nós temos aqui, olha, eu quero transformar quilômetro em metros, unidade maior para unidade menor. Então, eu multiplico por 1. Vai ficar 1 vezes 1000, que é igual a 1000. Ok? Então, se fosse o contrário, por exemplo, vamos ter aqui, por exemplo, 4.000 metros e eu quero transformar, por exemplo, em quilômetro. Agora, eu quero transformar unidade menor, olha, para unidade maior. Então, eu sei que vou dividir. Agora, dividir por quanto? Olha, a distância entre quilômetro e metro é 1000. Então, eu vou pegar 4.000 e vou dividir para 1000. E essa divisão é igual a 4. Então, quando eu quero transformar quilômetro em metro, ou metro em quilômetro, eu tenho que analisar a distância. Então, vamos passar aqui mais um exemplo. Bom, então nós temos aqui mais um exemplo. E se eu quisesse transformar, por exemplo, eu vou colocar aqui 400 metros em milímetro. Então, eu teria que analisar aqui a distância. Aqui, a distância entre metro e milímetro. E ver que a distância entre eles aqui é 1000. Então, pegaria 400 e dividiria para 1000. Mas vamos então ao seguinte, eu vou transformar 400 metros em centímetro. Então, eu vou pegar aqui, olha, e analiso a distância entre metro, tá aqui, a distância entre metro e centímetro. Metro e centímetro tem 100, então a distância eu sei que é 100. Mas eu quero transformar, olha aqui, ó, unidade maior para unidade menor.
Então, eu pego e multiplico. Ou seja, encontrei 40.000 centímetros. Tá certo, pessoal? Então, vamos aqui para a resolução de algumas questões. Temos aqui também que observar o seguinte. Temos algumas unidades, que é a transformação de uma unidade para outra, de um sistema de medida para outro, que é bem interessante. Nós temos aqui, por exemplo, 1 litro. Pessoal, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, ou seja, cabe 1 litro de água em 1 decímetro cúbico, ou vice-versa. Então é o seguinte, e 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, e 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Eu preciso dessas transformações para resolver algumas questões lá na frente. Então você não pode esquecer que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, e 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá certo? Então, vamos aqui para algumas questões. Aí nós temos aqui, ó, lista de exercício de conversão de unidade. Transforme 2 km em metros. Olha, a primeira coisa que eu preciso é lembrar daquela tabela. Então, a tabela nós vamos colocar aqui do lado aqui, ó. Então, vou colocar essa tabela aqui. Ela é, por exemplo, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A distância entre elas eu não posso esquecer que é 10. Então a distância entre elas é 10, muito bem. E além disso, eu tenho que saber que do maior para o menor multiplico, do menor para o maior divido. Feito isso, vamos lá. Eu quero transformar 2 quilômetros em metros. Então, olha aqui, qual a distância de quilômetro para metros. Entre quilômetros e metros, eu tenho aqui, ó, 10, 10 e 10. Então, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Logo, eu já sei que vou pegar 2 e vou multiplicar por 1000. Logo, eu vou encontrar 2000 metros. Muito bem. Aí nós temos aqui a letra B, 1,5 metros em milímetro. Olha, então agora eu preciso saber a distância entre metro e milímetro. Entre metro e milímetro também é 1000. Eu vou pegar 1,5 e vou multiplicar por 1000. Por que que eu vou multiplicar? Porque eu quero transformar a unidade maior para a unidade menor. Então, vai ficar 1.500 milímetros. Eu quero transformar 5,8 quilômetro em centímetro. Olha, agora eu quero transformar quilômetro para centímetro. Primeiro eu vou ter que deletar isso aqui. E eu quero transformar agora isso aqui, ó, de quilômetro para centímetro. Então eu tenho 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10, 10.000, 10.000 vezes 10, 100.000, vezes 10, 1 milhão. Olha, eu já sei que é 1 milhão, então eu vou pegar 5,8 vezes 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, quando eu vou multiplicar isso aqui, eu coloco 58, só que eu não coloco mais de 6 zeros, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque depois do 5 tem a vírgula, que é o 0,8. Ou seja, nós temos 5.800.000 centímetros. Então, 5,8 quilômetros em centímetro, essa distância aqui, ó, tá certo? Então, pessoal, agora vamos fazer 0,4 metros em milímetro. Então, primeiro eu vou fazer isso aqui. Vamos deletar isso aqui, então. Vou deletar isso aqui para facilitar. Bom, eu quero a distância. Vou fazer isso. De 0,5 metro em milímetro. Então, eu vou transformar aqui de metro para milímetro. E de metro para milímetro a distância é 1000. Então, pega-se 0,4 vezes 1000. 0,4 vezes 1000, pessoal, é igual a 400.
Então não vou colocar os 3 zeros porque depois da vírgula já tem esse aqui, ó. Agora eu quero transformar 27 milímetros em centímetro. Pessoal, agora é o contrário. Eu quero transformar unidade menor para unidade maior. E sempre que eu vou transformar unidade menor para maior, eu tenho que dividir. Então, deixa eu só deletar aqui para facilitar. Pronto. Então, eu quero transformar 27 milímetros. Então, pessoal, eu quero transformar agora milímetro para centímetro. E qual a distância de milímetro para centímetro? 10. Então, eu vou pegar 27, vou dividir por 10 e vou encontrar 2,7 centímetros, tá certo? Então, 27 milímetros, voltando uma casa, eu vou dividir 27 milímetros para centímetro, a distância é 10, vou dividir por 10, vou achar 2,7. Agora eu quero transformar 126 milímetros em metros. Então, agora eu quero transformar esse milímetro, pessoal, em metros. Então, eu venho aqui, ó, e vamos ver qual a distância agora de milímetro para metro. Então, a distância de milímetro para metro é 1000. Olha aqui, ó. 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, eu vou pegar 126 e vou dividir por 1000. Pessoal, essa divisão faz com que depois da vírgula fique 3 casas. Então, nós temos 0,126 metros. Então, vamos aqui agora para mais questões. Então, nós temos aqui agora a questão seguinte, uma questão que é um problema que cai muito em vestibular ou em concursos públicos. Um aquário tem um formato de um paralelepípedo, aqui, ó, retangular, de largura 50 cm, comprimento 32 cm e altura 25 cm. Para encher 3/4 dele com água, quantos litros de água serão usados? Primeiro vamos fazer aqui o desenho. Então o que é que ele fala? Para encher 3/4 dele com água, quantos litros serão necessários? Primeira coisa, pessoal, que você tem que observar é que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E vamos ter que transformar tudo isso aqui para metros. Então, como que vai ficar? 50 centímetros transformado em metros, precisamos saber a distância entre metro e centímetro. Como a distância entre metro e centímetro é igual a 100, eu vou pegar e vou dividir 50 dividido para 100, eu vou achar 0,5 metros, que é meio metros. Nós temos 32, também eu vou dividir para 100, eu vou achar 0,32 metros. E nós temos 25 dividido para 100, eu vou achar 0,25 metros. Então, primeiro, depois de ter feito isso, eu vou procurar quem? Eu vou procurar todo o volume. Ou seja, e para mim encontrar o volume, pessoal, é a área da base vezes a altura. Eu tenho que multiplicar as 3 arestas para me encontrar o volume. Então, eu vou pegar 0,5, vamos pegar 0,5 vezes 0,32 vezes 0,25, ou seja, 0,04 metros cúbicos. Pronto, então já sabemos que o volume deste paralelepípedo é 0,04 metros cúbicos. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quantos litros cabe nele. Como assim? Olha, 1 metros cúbico, passei até para vocês, é igual a 1000 litros. Então,
fazendo aqui de uma outra cor aqui. Então, 0,04 metros cúbicos é igual a X. Isso aqui, pessoal, é produto do meio pelos extremos. Então, nós temos aqui, olha, que multiplicar esse e esse. Então, eu pego aqui, olha, vamos lá. X vezes 1 é igual a X. E 0,04 vezes 1000 é igual a 40. Então, nós temos aqui, ou seja, todo volume que cabe dentro desse paralelepípedo é igual a 40 litros. Mas a questão diz, para encher 3/4. Olha, pessoal, 40 dividido por 4 vai ficar 10. 10, 10, 10 e 10. E 3/4 é 10 mais 10 mais 10. Mas eu posso fazer aqui, ó, 3/4 de 40. Vai ficar 120 dividido para 4, que é igual a 30. Ou seja, achei aqui a letra D. Tá certo? Então, uma questão tranquila. Primeiro, teve que transformar os centímetros em metros. Aí, quando você procura o volume, aí você vai procurar o 3/4. E o 3/4 de 40 é igual a 30. Vamos para mais uma questão. A questão fala o seguinte: um reservatório tem 1,2 metros de largura, 1,5 metros de comprimento e 1 metro de altura. Para conter 1.260 litros de água, este deve atingir a altura de... Olha, então a primeira coisa que nós temos que fazer é o desenho. Vamos lá. Depois do desenho feito, então nós vamos aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que observar é a distância que nós temos aqui, ó. O reservatório tem 1,2 metros de largura. Então, eu vou colocar 1,2 metros de largura. Ele tem 1,5 metros de comprimento. 1,5 metros de comprimento. E ele tem a altura medindo 1 metro. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou colocar X. Por quê? Porque a questão diz o seguinte: eu poderia procurar o volume para encher todo esse reservatório. Mas o que ele está pedindo? Para conter apenas 1.260 litros de água, esse deve atingir a que altura? Porque eu poderia procurar o volume dele todinho, que era 1,8 vezes 1,5 vezes 1. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber é que se 1 metros cúbico é igual a 1.000 litros, 1.260 litros, olha, 1.260 litros é igual a X metros cúbicos, que eu não sei ainda. Então, vamos ter que multiplicar. 1.000 vezes X é igual a 1.000X. Então, colocamos aqui, vou colocar aqui, 1.000X, opa, 1.000x, que é igual 1.260 vezes 1 é 1.260. Então, nós temos x é igual 1.260 dividido para 1.000. Logo, eu vou encontrar 1,26 metros cúbicos. Esse é o volume, pessoal. O volume que nós temos aqui, ó. Então, para chegar a esse volume de 1,26 metros cúbicos, teve que chegar aqui a que altura atingir. Então, primeira coisa, olha, volume é igual à área da base vezes altura. Quem é o volume? O volume é 1,26. Área da base. A área da base é 1,2 vezes 1,5, que é igual a 1,8 vezes H, que é a minha altura, tá certo? Agora o que vai acontecer? Eu tenho 1,8 H, que é igual a 1,26. Ou seja,
1,26 dividido por 1,8. E essa divisão é igual a 0,7 metros. Essa é a altura, né? Ou 70 centímetros. Pronto. Então, pessoal, eu posso afirmar para vocês que para chegar a essa altura a esse volume de 1.260 litros, é preciso que mantenha aqui a largura, mantenha aqui o comprimento, mas a altura tem que chegar a 70 centímetros, porque a altura dele é 1 metro, tá certo? Então é como se fosse mais ou menos aqui assim, ó. Não sou tão bom no desenho não, mas é como se fosse isso aqui, tá certo? Então vamos para a próxima questão. Sabe-se que 1 hectômetro corresponde a 100 metros e que 1 hectômetro quadrado corresponde a 1 hectare. A Fazenda Aurora possui uma área de 1.000 quilômetros quadrados, o que corresponde em hectares a... Primeira coisa que você precisa lembrar é daquela regrazinha lá, do quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A distância entre eles é 10, em se tratando de comprimento. Em se tratando de superfície, que é a área, a distância é 100. Aqui nós temos hectômetros quadrados e aqui nós temos metros quadrados. E em se tratando de superfície, a distância entre eles passa a ser 100. Então vamos colocar aqui 100 e vamos colocar 100. Ou seja, 100 vezes 100 é igual a 10.000. Então podemos dizer o seguinte, que 1 hectômetro quadrado, olha, 1 hectômetro quadrado é igual a 10.000 metros quadrados. Então nós temos aqui, ó, 1 hectômetro quadrado é igual a 1.000 metros quadrados, que é igual a 1 hectares. Beleza? Então nós já sabemos que 10.000 metros quadrados é 1 hectares. Agora vamos ter que transformar, né, a distância de 1.000 quilômetros quadrados para metros quadrados. Pessoal, eu quero transformar a unidade maior para a unidade menor. Então eu quero transformar 1.000 quilômetros quadrados para metros quadrados. E a distância de quilômetros quadrados para metros quadrados é 1 milhão, porque a distância de um para o outro é 100, já que eu estou trabalhando com unidade com medida de superfície. Então 100 vezes 100 é 10.000, 10.000 vezes 100 é 1 milhão. Então nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora nós temos o seguinte, 1.000, que é esse 1.000 quilômetros quadrados aqui, vezes 1 milhão. Então nós temos 3, 6, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, metros quadrado. Então vai ser 1.000, milhão, 1 bilhão. 1 bilhão de metros quadrados. Ou seja, 100 quilômetros quadrados é 1 milhão de metros quadrados. Né? Agora, o que vai acontecer é que eu já sei que, pela regra de 3, que 1 hectares é igual a 10.000 metros quadrados. Então, eu sei agora que 1 bilhão de metros quadrados é igual a X. Aí eu faço isso aqui, ó. Ou seja, 1 milhão vezes X, né? Aliás, 10.000 vezes X é 10.000 X, vezes esse aqui. Ou seja, então eu vou pegar aqui, ó, 10.000 X, que é igual a 1 bilhão.
Aí eu pego e corto aqui, ó, pessoal, olha. Então, nós cortamos 1, 2, 3, 4. Aí eu corto 1, 2, 3, 4. X é igual a... Aí nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então, nós temos 100 mil hectares. Então, a nossa resposta passa a ser a letra B. Vamos então agora para a próxima questão. Uma tartaruga percorre num dia 6,5 hectômetros, no segundo dia percorre mais 0,72 km e no terceiro dia 12.500 centímetros. Qual a distância em metros que a tartaruga percorreu nos 3 dias? A tartaruga para andar, né? Então vamos para a nossa regra. Primeiro colocamos quilômetro, hectômetro, aí nós temos decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então a distância de um para o outro é 10. Primeira coisa que eu vou ter que analisar é que eu quero transformar todos para metro. Eu vou até colocar aqui de uma outra cor. Todos eu quero transformar para metros. Então eu quero transformar 0,605 hectômetro para metros. Qual a distância de hectômetro para metro? A distância é 100, porque 10 vezes 10 é 100. E eu quero transformar a unidade maior para a unidade menor. Ou seja, eu quero transformar 0,5, né? Eu vou multiplicar por 100, porque eu quero transformar a unidade maior para menor. E a distância vai ficar 605 metros. Tá certo? Então eu transformei isso aqui para esse. Agora vem a segunda, eu quero transformar quilômetro em metros. Pessoal, a distância de quilômetros, ó, para metro é igual a 1000. Então eu vou pegar 1000 e multiplicar por 0,72. Ou seja, eu vou encontrar 720 metros. E eu quero transformar agora centímetro em metros. Aí é diferente, porque agora eu vou dividir, porque eu quero transformar unidade menor para maior. Então eu vou pegar 1000, né, aliás, 12.500 e eu vou dividir. Dividir por quanto? Vou dividir por 100, porque eu estou transformando centímetro em metros. Vou cortar esse zero. Vou cortar esse aqui, ou seja, achei 125 metros. Agora eu vou somar tudo isso aí, ó. Vou pegar 605 mais 720 e vou pegar 125 e vou somar tudo isso aqui, ó. 5 mais 5, 10, coloco o 0 e vai 1. 2 mais 2, 4 e 1, 5. Então eu pego aqui 14 e vai ficar 1.450 metros. Esse foi o percurso que a tartaruga fez. Pessoal, com isso nós concluímos a nossa aula sobre medida de comprimento. E na minha próxima aula vai ser sobre medida de massa. E logo em seguida eu vou colocar sobre a capacidade, que é o volume. Até a próxima aula.